Gente, que bacana. Os nossos convidados, os nossos participantes entrando. Dar as boas-vindas aqui a todos vocês, agradecendo a presença. Aqui hoje é a segunda edição do nosso talk show com a Catalunha. Hoje a gente vai tratar sobre eventos esportivos na Catalunha. E para isso, além do nosso já conhecido Gabriel Cruz, da Catalunha, da Agência Catalã de Turismo, hoje a gente traz um convidado super especial, que é o Bruno Vicari, dos canais esportivos Disney, que vai nos ajudar aí nessa condução. Como sempre, gente, pedir para todo mundo registrar as suas perguntas ali naquela janelinha Q&A, Q e A. Registra as perguntas ali. Durante o nosso bate-papo, a gente vai tentando responder essas perguntas, e as que a gente não conseguir, no final, a gente responde. A Catalunha é um associado da Abrastoa. Há mais de 10 anos, são várias ações sendo desenvolvidas junto com os nossos operadores, com os agentes de viagens, e a gente está muito, muito feliz de, mais uma vez, a gente ter mais esse projeto super bacana aí, trazendo uma Catalunha inusitada e segmentada por nichos. Então, agora eu vou passar a bola aí para o Bruno Vicari, que vai trazer aí umas palavrinhas. Obrigado, Dante. Obrigado aí, pessoal, pelo convite a todos. E para mim é sempre muito legal falar de esporte. Eu sou jornalista esportivo, sou apresentador da ESPN Brasil e dos canais esportivos da Disney, como o Dante falou. E falar de esporte, falar de turismo são coisas aí que eu gosto bastante, tá? Especialmente por falar em Catalunha, porque é uma região que, ao mesmo tempo, ela tem, assim, traços culturais tão significativos. Ela tem e o que faz parte desses traços todos é o esporte, sem dúvida nenhuma. A gente está falando de uma região pequena, né? Então, acho que isso é interessante até turisticamente, porque você pega uma região que é do tamanho, talvez, aqui do estado de Alagoas, aqui do Brasil, mas que você tem um dos principais clubes de futebol do mundo, que você tem diversas opções esportivas, e aí não só do futebol, mas também do tênis, do ciclismo, esportes náuticos, e na mesma região esportes de neve. Então é uma região, como eu falei, pequena, que facilmente com trem, com ônibus ou com o próprio carro, você consegue se locomover e praticar diversas modalidades esportivas, e é algo que é muito valorizado por eles. Então, acho que poucos lugares no mundo conseguem concentrar tantas modalidades esportivas com tanta história e com tanta excelência como a Catalunha. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai conversar e passar aqui para vocês, tá? Mandem perguntas, acho que isso é muito importante para a gente também, porque a gente tem algumas ideias do que falar, mas é muito importante que vocês tirem as dúvidas, participem, para a gente fazer a conversa aqui da maneira mais interativa possível. Vou passar também para o Gabriel Cruz, então, que está aqui, que é da Agência Catalã de Turismo e que vai me ajudar nessa história toda aí com vocês. Vai lá, Gabriel. Legal. Bruno, obrigado, Dante, obrigado a todos pela presença, tá? Hoje é mais um talk show aqui, a gente vai falar de esportes, que nem o Bruno acabou de falar muito bem, a Catalunha tem uma variedade enorme de modalidades esportivas. Hoje a gente vai ter esse bate-papo descontraído. O Vicari, além de ser um amante de esporte, é um praticante também, então também vai poder dar muitos pareceres aqui, muitas opiniões e vivências. E qualquer dúvida que vocês tiverem, o Dante vai canalizar elas para a gente. Antes de começar, eu vou deixar um link do nosso questionário de avaliação. Então, quem quiser também dar um feedback para a gente é super importante, tá? Vou compartilhar aqui nosso material. Muito bem, vamos lá, então. Como o Gabriel estava falando, eu também pratico, tá? Além de ser jornalista, algumas modalidades esportivas, como corrida, como ciclismo, triatlon. Então, eu sei bem, assim, quais são as necessidades e como esse tipo de turismo está ligado a algo familiar, a algo esportivo. E a Catalunha consegue reunir tudo isso, como a gente vai ver agora aí com o Gabriel. Exato. Gente, falar de Catalunha e esportes, a gente precisa falar da Olimpíada, né?
Então, assim, falar de 92, né, a transformação que teve um pouco na cidade. Então, Barcelona, como potência turística, e a Catalunha, consequentemente, foi muito projetado, principalmente aqui na América do Sul, depois das Olimpíadas, tá? Porque toda a cidade e as áreas em volta foram transformadas, né? Teve um legado olímpico exemplar, que é case assim, mundialmente, né? Então, eu queria trazer algumas imagens só para vocês terem uma pequena noção aqui do que impactou, né, em Barcelona, por exemplo, tá? Então, se a gente olhar aqui, é a área olímpica do Parque do Mar, tá? Que é onde fica a marina, a parte de esportes náuticos de Barcelona, né? Então, antes era uma parte que passava ferrovia, era indústria, era uma parte até que à noite não era muito convidativa, né, para o pessoal andar por lá, né? Então, vocês veem que aqui teve todo um replanejamento urbano. Hoje a gente fala que a cidade está voltada para o mar. Se vocês olharem a última foto aqui de 2006, vocês veem que são avenidas amplas, arejadas, que todo dia bate sol nos edifícios, que tem um planejamento urbanístico bonito, né? Que o pessoal, os moradores e os turistas usam esses espaços públicos, né? Então, a cidade teve uma revitalização, tá? Então, isso é a primeira coisa, assim, que a gente pode dizer que o turismo esportivo já trouxe para a gente, né? Com o evento esportivo desse porte trouxe para a Catalunha, né? Aí eu vou falar um pouquinho de modalidades, né? E não tem como a gente não falar de futebol, né? Que nem o Bruno estava falando, né, Bruno? Futebol e Uhum. brasileiro e o Barça, né? A É. gente não tem como Só não contar. Diz. acrescentar uma coisa ali na questão da Olimpíada, como o Gabriel falou, realmente é um case, né, o que aconteceu com Barcelona. Sempre que uma cidade se candidata a receber uma Olimpíada, é sempre aquela história, qual vai ser o legado, qual vai ser a transformação na cidade, ou uma Olimpíada transforma a cidade. E aí sempre é lembrado Barcelona, e Barcelona é o melhor exemplo e talvez único, tá? Outras cidades passaram também por algumas transformações, mas o melhor exemplo e a maior transformação de uma cidade relacionada a uma Olimpíada, sem dúvida, está em Barcelona, Gabriel. E acho que Com certeza. a transformação e o aproveitamento, de fato, né? A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, muita coisa aconteceu, muita coisa bacana. Isso. Será que a gente está conseguindo fazer o melhor uso disso que veio? Né? Talvez não, realmente é um baita case, né, Gabriel? É um baita case, né? A gente pode ver que, assim, não ficaram elefantes brancos, né? Toda a infraestrutura que foi preparada para os jogos, tanto na cidade de Barcelona como em outras regiões da Catalunha, continuam sendo usadas até hoje pela população, seja para eventos esportivos, seja para treinamento, seja para competições, tá? Às vezes até foram ajustadas para recepção de eventos corporativos também. Então, assim, o espaço físico, todos que foram criados para receber os jogos, eles já tiveram planejamento para o depois, né? Uhum. Então, isso é muito importante, né? Que eu acho que marcou o parâmetro, a régua, né? Estabelecer a régua para os outros Jogos Olímpicos, é assim, como que eu faço, né? Para trazer uma melhora positiva no planejamento da minha região, né? E como que eu faço isso depois continuar a ser rentável, né? E sustentável, né? Porque são infraestruturas que demandam um investimento muito alto, né? E, bom... Sem dúvida, e isso precisa, né, além da própria frequência nos jogos, né, justamente, essas outras, o custo disso é muito alto, né, então você precisa manter o equipamento sempre em funcionamento, seja com eventos, seja com as experiências de visitação, enfim. E acho que Exatamente. muito, o brasileiro é fortemente ligado com o futebol, e o Barcelona, sendo um dos maiores clubes, teve tantos astros brasileiros lá, então acho que isso puxa muito, né? Isso Com atrai certeza. muito o brasileiro, né? O Neymar foi embora, mas a gente ainda está com o Coutinho lá, então temos motivos para ainda nos sentirmos em casa, né? Uhum. E também falar que se vocês vão para Barcelona, precisam conhecer o Camp Nou Experience. É uma super imersão dentro do estádio, né? Porque vocês conhecem a história do clube, vão na área de vestiário, vão na área de banco, vão na área de imprensa, passam por toda a questão dos depoimentos dos jogadores, camisetas históricas, fotos históricas do time. Então, realmente é uma experiência única. E no fim você ainda pode levar uma lembrança, né? A gente até estava falando disso um pouco no MICE, no
no webinar passado, né? Sim. Assim, é um must, né? E falando em esporte, não teria como a gente pular, né? Com certeza, a marca. Só quero acrescentar que quando a gente fala em cultura da Catalunha, o Barcelona está diretamente ligado. Como o Gabriel falou, é verdade que agora você não, por mais que agora não tenha assim uma grande estrela brasileira, mas ainda existe Felipe Coutinho, grandes brasileiros passaram por lá, por isso todos os brasileiros são recebidos muito bem, né? Exato. Desde Evarício lá atrás até o Rivaldo, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Ronaldinho, Gaúcho. e Tem alguns agora que são embaixadores do clube, né? o Edmilson, então são vários, Belletti, Silvinho, são vários. E assim, isso está muito ligado à cultura catalã. E aí, em qual sentido isso fica claro? Eles nunca deixam com que um jogador seja maior que o clube. Então, eles falam que é mais que um clube, certo? O Barcelona é mais que um clube, não é só um time de futebol como talvez sejam outros. É algo realmente da região, é algo da cidade, e por maior que seja o jogador, como por exemplo o Messi, mesmo se ele sair, o clube continua intacto com sua história, com seus valores, e é isso que eles sempre procuram valorizar. E sobre o museu, eu acho que a maioria que está aqui já conhece alguns outros museus, assim, não sei se todos conhecem de grandes clubes, mas não é só, assim, um troféu ou uma camisa num quadro, mas é algo interativo, que você participa, que você tem recursos eletrônicos, que você está realmente dentro do que é o clube, ou da história do clube. Exatamente. Realmente é uma imersão muito, muito forte, né? Eu, pelo menos, nunca tive essa sensação, né? Um estádio de nível mundial como o do Barça, e você descendo a arquibancada por onde passam os jogadores para entrar no campo, sabe? E aí eles já colocam o som como se tivesse a torcida gritando lá fora, e aí você começa meio que a sentir a adrenalina. É uma coisa muito legal, muito legal. E aí, vocês podem ter um gostinho, né, do Barça, né? A gente tem a Cidade Esportiva João Gamper, que é onde o Barça faz os treinamentos, né? E quando não tem treinamento fechado, também você pode alugar os campos para fazer eventos ou para fazer pequenas competições ou pequenos treinos, assim, tanto a nível corporativo ou só lazer mesmo, né? Pessoal que está aí competindo amador, né? Pode alugar, né? Então tem lá na área do Barça como vocês fazerem isso. Tá bom? Se precisar de informação, depois a gente passa. É uma super infraestrutura, né? Então, como vocês podem ver, são campos assim muito bem cuidados, né? Tem toda a questão de infraestrutura também de vestiários, estacionamento, banheiro, toda a infraestrutura para você poder alugar o espaço também, né? Fazer um evento esportivo pequeno, pode fazer lá, tá? E aí a gente vai falar vamos dizer, do arquirrival, né? A gente estava até falando, né? Aqui em São Paulo, acho que seria o Corinthians Palmeiras, né? E é o RCD espanhol, né? Ele também é um time histórico da Catalunha, né? O Barça ele foi fundado mais pelo João Gamper, junto com muitos jogadores ingleses, né? Uma das características no começo é que era uma equipe quando os ingleses levaram o futebol para a Catalunha. E a gente tem o espanhol, que ele já era mais voltado para a população local. Então, ele tem essa raiz mais local, né? E até hoje são grandes clássicos que acontecem com as duas equipes. É muito bacana de vocês conhecerem também a história desse time. E aí, para quem quiser também se aperfeiçoar no futebol, né? E falar, olha, eu tenho minha agência de viagem, minha operadora é especializada em esportes, e eu quero levar uma família, ou quero levar uma empresa, um clube para treinar lá, né? Tem a oportunidade aqui em Salou, é um grande sport center, né? Voltado para futebol, que ele tem tanto futebol campo como futebol de praia, tá? Também tem rugby, para quem quiser, né? Já tem alojamento lá, é quase 200 mil metros quadrados de instalações, tá? E eles têm um fluxo de visitantes absurdo, vocês veem que ele realmente é referência, né? Mais de 20 mil esportistas ao ano visitam. Então eu deixei aqui até um print do site deles, tá? Essa apresentação depois fica também gravada, né? Quem precisar também dos contatos aí do Futebol Salou, é só conversar, tá bom? Aí a gente já começa a entrar, só uma coisa, Gabriel, tanto lá quanto na sequência aqui, de não só você visitar, mas você também participar, certo?
Então, para quem quer ou oferecer esse tipo de pacote de training camp, isso vale para clubes, vale para empresas, vale para grupos mesmo, né? Então, é não só participar como turista assistindo a um jogo, mas também treinando, praticando. E aí a gente entra nos esportes que também são os esportes amadores ali, como o Gabriel está passando ali para a gente. Exato. Lembrar que turismo esportivo não vão pensar só nos grandes eventos, né? Que a pessoa vai para assistir de repente uma partida de Champions League ou assistir um Fórmula 1, como também tem os praticantes amadores, tem os praticantes profissionais que querem se aperfeiçoar ou estão indo para competir sério por exemplo, a gente vai ver na frente maratona e tal. E é bem isso que o Bruno falou, a gente tem para todos os tipos de turistas esportistas, tá? Aí aqui a paixão, né, Vicari, a sua, né, junto com atletismo, né, em geral. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de ciclismo. A Catalunha, ela é polo de treinamento, tá, para competições a nível mundial e europeu. A gente tem alguns polos de treinamento em Montroig, Del Camp, Calella, Santa Susana, Lloret de Mar, fica tudo em Girona, né? Já na parte sul a gente tem Cambrils e Salou também, que são outros polos, né? A Catalunha, pela geografia dela e pela infraestrutura também de estradas, ela permite várias modalidades treinarem lá. Então a gente tem as competições de larga distância em estrada, né? A gente tem aquela modalidade também de mountain bike, o pessoal que faz off-road, né? Aí o Bruno explica com mais detalhe as diferenças. E a gente tem a prova, né? Aqui a gente está vendo o print da La Volta, que foi em março, né? E depois lá a gente mostra um calendário para vocês com as competições, mas é para vocês verem que também a Catalunha tem competições de alto nível para quem é apaixonado e que você pode participar mesmo sem ser profissional. Se você quer participar de algum trecho, se você quer fazer o trecho inteiro também, né, a prova inteira pode fazer. Então é tudo questão de se planejar aqui. Aí você pode até andar, Gabriel, mas só para explicar para todo mundo, o ciclismo também está muito ligado à cultura catalã, então a Volta à Catalunha, ela nasceu em 1911, ela é mais antiga que a própria Volta da Espanha. Nesse ano foi realizada a 100ª edição da prova. Então, é uma prova por etapas, né, de uma semana, para vocês verem como os espanhóis, como a Volta à Catalunha é até mais tradicional do que a própria Volta da Espanha. E aí, muitos ciclistas profissionais de todas as partes da Europa moram na Catalunha, ou em Girona mesmo, né, ou ali próximo, alguns moram em Andorra, que é próximo, né, mas é basicamente a mesma região por causa das diferentes condições de treino que tem de topografia. Você tem muita montanha, mas você também tem lugar plano, então é um local ideal para eles. O clima também normalmente é sempre muito bom, então por isso que o pessoal compete, mas faz training camps também, né? Então é muito normal você ter equipes aqui do Brasil ou grupos, né, ciclistas que saem daqui, vão para lá passar uma semana, passar 10 dias e treinar e passear, tá? Por estrada mesmo, né? Ou por estrada de terra, como a gente está vendo aí. E acaba sendo uma outra, desculpa, acaba sendo mais uma oportunidade aí para o operador de trabalhar esse nicho aí, né? Hoje em dia o ciclismo está super forte aqui no Brasil. Pegar o pessoal, leva para lá. Ali super destino, um público assim bem consumidor mesmo, né? Então é bem interessante. E o pessoal é muito apaixonado, né? Normalmente quem entra para ciclismo, o cara gosta, não sai mais. E aqui, dentro do que o Bruno também falou, Dante, a gente tem aqui a página da província de Girona, tá? Onde eles mostram a parte de turismo esportivo, e aqui eles têm um apartado para ciclismo, né? Então eles mostram como que você pode planejar a visita, eles te dão um beabá das instalações, alojamentos, se de repente a pessoa quer alugar o equipamento lá também, às vezes ele fala, não quero levar minha bike, ou vou levar onde que eu posso, sabe? Todos os trâmites, né? Eles te dão todo o caminho das pedras para vocês se prepararem ou para uma competição, ou para ir treinar, né? Ou até para morar, como alguns profissionais de renome internacional, né? Então, eu acho que aqui tem um campo muito fértil para os brasileiros que são amantes do ciclismo.
E aí a gente entra também nas corridas, tá? Ou, por exemplo, nas provas de triatlon. Então, os triatletas também são fanáticos para rodar o mundo e correr grandes provas. O Ironman é a prova mais tradicional do triatlon, e essa é a imagem que está aí do Ironman 70.3, que é a metade da distância. As duas provas acontecem nesse final de semana até, curiosamente, tá? Agora no dia 3, né? Dia 2 ou dia 3? 3. E elas vão acontecer né, simultaneamente em Caleja, certo, Isso, Gabriel? Caleia. Que é uma praia, né, um balneário ali magnífico, também histórico da região. E aí, normalmente, o cara que viaja para fazer esse tipo de prova, ele leva a família. Dificilmente ele vai sozinho, tá? Normalmente ele tem condição de levar a família, e as provas do Ironman, elas são realizadas em cidades que proporcionam esse turismo para a família. Então, é assim que ela em Caleja também, por causa das praias, tá? É uma prova em Barcelona, tanto o meio Ironman quanto o inteiro, elas são provas muito atraentes para os triatletas, porque, como vocês estão vendo ali, ó, ela é toda plana, tanto a parte de corrida quanto a parte de ciclismo. Então, isso normalmente, quando o cara olha, ele busca provas planas porque a dificuldade é menor, ou muitos atletas que estão começando, né? Por que é uma vantagem? Para quem está começando, não é uma prova tão difícil, e para quem já é experiente, é uma prova onde ele vai conseguir fazer um bom tempo. Então, esse é um grande atrativo aí para o atleta e para a família do atleta, por causa da região ali. Vika, quem te segue, a gente sempre vê que você, quando você vai fazer suas provas, tá sempre tua esposa, tuas filhas, tá sempre todo mundo junto com você, né? É isso aí, o pessoal bem legal. Sempre viaja junto, é bem por aí. Aqui a gente costuma ver muito, por exemplo, até na época de primavera, verão, quando o pessoal está treinando, você vê os ciclistas lá em Caleia, que eles estão, e na Costa Brava em geral, eles estão almoçando, então eles deixam a bike do lado, estão comendo, tomando um vinho, né? E você vê que realmente vamos dizer, eles ralam, né? E depois você vê eles tendo a parte lúdica com a família, com o pessoal, né? É outra coisa, né? Imagina, você acabou de suar tudo, aí você toma aquele vinho tinto, comendo uma tapa ou comendo uma paella. É uma experiência única, né? E para esse pessoal, hein, Gabriel? Para esse pessoal, como eu falei, é um pessoal que viaja em família e é um grupo de um poder aquisitivo alto. Tá? Então, o cara viaja mesmo, até porque agora, por exemplo, tem muita gente viajando, porque as provas não acontecem aqui no Brasil, não estão acontecendo. Então, tem muita gente procurando isso nesse momento, porque é onde eles conseguem fazer prova, não só as de triatlon, mas as de corrida que a gente vai ver também aí. Sim. E Caleia tem uma baita infraestrutura de alojamentos, tá? Aquele estilo boutique, para quem tem mais grana, tem hotéis também no estilo mais pousada, são vilarejos mediterrâneos assim bem tranquilos, bem familiares, aquela água azul turquesa, pouca onda, então realmente para recarregar energia, né? Eu acho que também isso é um atrativo muito legal. E a gente está agora com autorização para viajar, né, para os vacinados, então outro ponto positivo, né? E agora a gente também fala da maratona, né, que acontece em Barcelona todo ano. Esse ano a data vai ser 7 de novembro. O slogan até é que se esse ano você corre, você já ganhou, né? Então, aí fruto da resiliência dos corredores, né, e tudo, o pessoal adiou essa prova, agora finalmente vai acontecer, seguindo todos os protocolos de segurança. Aqui também é uma experiência muito legal, é uma forma de você conhecer a cidade de maneira diferente, né, e Barcelona é uma cidade também plana, eu acho que isso também é um dos fatores que ajuda para quem está começando, ou que nem falou o Bruno, fazer um bom tempo, né, e a infraestrutura hoteleira está toda preparada para essa semana do evento da maratona. O site ele mostra os lugares onde você pode se alojar melhor, o que fazer na cidade, tá? Eu não sei se você já fez alguma maratona lá na Europa, Bruno, mas aí você pode me falar se essa vai ser a sua próxima aí. Seria um sonho, hein, correr em Barcelona, até porque ela é uma prova muito desenhada, como o Gabriel falou, também para o turismo, porque ela passa nos principais pontos da cidade.
Então, por exemplo, logo no quilômetro 4, eles já passam, né, são 42 quilômetros, logo no quilômetro 4 já passa pelo Camp Nou, no quilômetro 13 já passa pela Sagrada Família. Então, é como se você fizesse um city tour pela cidade. A ideia deles em montar o percurso é fazer um city tour pela cidade, mas correndo, tá? Durante ali os 42 quilômetros em um lugar plano, que para o corredor é sempre muito atrativo. Então, tem a prova em novembro, agora no mês de outubro, tem a meia maratona, então são também várias corridas de rua ao longo de todo o ano. Depois, no final, o Gabriel vai mostrar um site para a gente ali, onde é possível ver, assim, todos os eventos que tem, mas é claro que a maratona em si também chama muito atenção, até porque essa é uma das mais tradicionais da Espanha, ela desde 1978, que ela é realizada, então, por isso ela chama muito atenção mesmo. Gabriel, como é que está a questão de protocolos para esse tipo de, por exemplo, para a maratona? Ela está acontecendo com a mesma quantidade de competidores? Tem alguma redução? Como, você sabe como está isso? Bom, na verdade, eles estão fazendo... Tem os pelotões, né? Eles estão controlando a quantidade de pelotões. Se eu não estou equivocado, eles quebraram em mais pelotões. Então, vamos fazer uma conta matemática simples. Se um pelotão antes estava com 100 corredores, agora eles estão colocando menos corredores para ficar mais espaçamento entre eles, tá? Importante ressaltar também que na Espanha, né, as áreas de ar livre você não precisa usar máscara, né? Então, como ela é uma corrida num espaço aberto, também você não é obrigado a usar máscara. Isso também te dá um alívio, né? Porque já é uma prova de endurance boa, né? Se a gente for pensar, e você ainda com uma máscara na frente é complicado. Então, está sendo respeitado sim, tá? Mas com maior espaçamento. Aí, se vocês quiserem depois ver os detalhes técnicos dos protocolos de Covid, o site do Zurich Maratona de Barcelona é super fácil, eu posso passar para vocês. Se tiver alguma agência também, algum operador que está com o pessoal indo para lá e precisar de alguma informação, é só escrever também o e-mail, tá? E aí a gente vai falar de natação. Aqui a gente até, é legal essa foto, porque a gente vê onde foi acendida a pirolímpica e a antena da telefônica hoje. E aqui as piscinas do Bernat Picornell, que foi também um nadador famoso da Catalunha, e que foram realizadas as provas de natação durante os Jogos Olímpicos, né? E a gente tem infraestrutura muito boa, né? Para vários tipos de prova. Aqui vou mostrar um pouquinho para vocês as imagens. A piscina descoberta, tem também piscina coberta, tá? E a gente tem também outro conjunto, são o conjunto das piscinas municipais de Montjuïc, que aí tem para salto ornamental, né? Tem também a parte de raia olímpica para competição, né, de velocidade. A piscina municipal ali, ela é mais mesmo para quem vai treinar, digamos assim, não é aquela coisa mais recreativa, mais balneário, digamos assim, né? A que é mais recreativa é a piscina municipal, mas é nessa que você vê aqui do lado direito. Do lado direito. O pessoal usa isso, porque o que acontece? A Picornell, você vê que ela é de corrida e depois ela tem essa coberta aqui, tá? Só mas aqui é onde tem o salto ornamental. Essa de Picornell também histórica para o Brasil, porque é a medalha do Gustavo Borges, que é tão simbólica, é conquistada lá. E essa do Montjuïc, ela é uma das piscinas, ela é considerada uma das piscinas mais bonitas do mundo pela localização. Então, principalmente a de salto, quando tem campeonato mundial ou as competições internacionais ali, os fotógrafos eles se posicionam de uma maneira onde existe o salto, eles conseguem fotografar o salto do atleta e ao mesmo tempo toda a vista de Barcelona, Sagrada Família. Então é sempre assim um local realmente turístico, assim, pela beleza que existe lá. Aqui a gente tem até uma pincelada. Né? É isso aí. Vocês veem já aqui. Exatamente. A gente vê uma foto aqui da arquibancada, nem é focando tanto no salto ornamental, mas você já vê que dá para ver uma vista muito boa do skyline da cidade, né? Fantástico. E aí falar um pouquinho também de automobilismo, né? A gente tem o Circuito da Catalunha, que fica em Montmeló, né? 1 hora ao norte de Barcelona.
Aqui é um lugar emblemático para todo mundo que é amante do automobilismo, do motociclismo, né? Porque a gente tem duas provas importantes que acontecem, que é o GP de Fórmula 1 e o MotoGP, tá? Aqui também você, como pode ver até aqui na página do Circuito de Catalunha, eles falam aqui, ó, 365 dias do ano, né? Então você pode alugar a pista, né? Para fazer um circuito aí, né? Fazer um test drive. Então também é legal para vocês que são amantes do automobilismo sentirem, né? Correr num autódromo de qualidade internacional, né? E também num carro esportivo, né? Ou numa moto esportiva. E os espanhóis são fanáticos por isso. E se, assim, algo muito grande, assim, é a própria MotoGP, né? A moto, porque hoje um dos maiores nomes do esporte espanhol é o Marc Márquez, que é motociclista, né? E assim, turisticamente, isso é fantástico, porque são grupos também, não é, Gabriel, que viajam e que você leva dirigentes ou diretores de empresas e pessoal mesmo para fazer negócios e para ver a experiência do que é ver um grande evento, ou de Fórmula 1, ou de MotoGP, ou de outra modalidade automobilística. Exato. Pode ser tanto como um prêmio, né, de incentivo, né, Exato. aos diretivos. Você também pode fazer reuniões lá dentro. Você pode fazer até atividades de team building, né? Aqui também dá para fazer, ó, se vocês olharem, tem kart, né, em outros circuitos que nós temos. Então imagina que você coloca a sua equipe de vendas, vamos bater o meta, vamos fazer uma corrida de kart lá, ou vamos fazer uma prova aí de test drive, vamos ver quem que faz o melhor tempo, né? Então tem como fazer também essa parte. E que nem você falou, a gente, na Catalunha, o pessoal é muito fanático do automobilismo, do motociclismo. Tem federação, né, catalã de automobilismo, sim, tem a federação também catalã de motociclismo. São esportes, assim, muito apreciados. Não é um negócio, vamos dizer, tão elitista como é, por exemplo, aqui, né? Então, é um negócio que você vê desde o pessoal classe média até o pessoal classe alta, todo mundo meio que tem um pezinho lá, né? Tem muita gente que participa em clube de modificação de carros, modificação de motos, é bem bacana ver isso lá. É isso. Tem um dos grandes instrutores do automobilismo lá, chama José Oliveira, ele também é muito forte nesse ponto por lá. Que bacana. E é muito, aquela, só para a gente fechar ali, e o que é muito bacana é você ter essa oportunidade do kart, ou de você dirigir um kart, um carro ali, é muito bacana você poder aliar essa experiência, né? O cara fica uma coisa mais completa, né? Ele vai, assiste um GP, sim, e depois ele tem essa oportunidade, leva o filho, de repente, ou a própria pessoa, pô, quem não não gostaria disso, né? Claro. Então aí com certeza. Vai criando mais uma oportunidade bacana aí. Imagina que a gente vê muito pessoal alugando, por exemplo, uma Ferrari, né, fazendo lá, dando um sprint, né, então assim, é legal pra caramba, né, isso aqui é muito bacana. E aí, falar um pouquinho do tênis também, que é outra modalidade muito desenvolvida na Catalunha. A gente tem muitas academias de treinadores renomados, ex-jogadores também ex-campeões, né? Então, assim, tem para desenvolver, né? Tanto o pessoal que de repente quer mandar o filho para se aperfeiçoar, ou a pessoa mesmo que quer ir para lá, ou de repente agências especializadas que estão montando grupos para de repente fazer uma competição ou fazer um training camp, tá? Uma das mais conhecidas é a Sánchez Casal, né? Que começou em Barcelona, né? Hoje está em Flórida, no Gin, está em Atlanta, né? E você pode aqui reservar, entrar em contato com a agência da academia, né? Fazer as reservas, né? A gente também tem a BTT Tennis Academy, que também é outra muito famosa, que está em Barcelona. A gente vê até o jogador português João Souza, o cara começou com 15 anos lá, hoje já é fera, já está com já tá com um ranking muito bom na ATP, né? Mostrar também o Barcelona Tennis Academy, também é outro. Então, assim, são várias estruturas, né, com treinadores renomados. Esse daqui eu gosto muito de falar, que é o Catalunha Tennis Academy.
porque ele tem um enfoque muito bacana. Acho que o Bruno pode falar, porque ele já competiu também, né? Não em tênis, mas em outras modalidades, né? Que é o atletismo. O nervosismo, né? A parte emocional, né? Uhum. Do atleta é muito importante, né? E aqui eles justamente focam nessa parte da fortaleza mental, que eles dizem, né? Então, para que a pessoa não seja só aquele campeão de treino, né? Tem aquele pessoal que é famoso campeão de treino, quando chega na prova o cara espana, né? Ele fala, meu, o que aconteceu, né? E é muito legal, porque aí eles têm técnicas para inteligência emocional, a resiliência psicológica, né? Quando você está naquele jogo tenso, que você vê que também o outro jogador sabe fazer um jogo psicológico forte, né? Então, assim, para o cara se manter firme, né? Então, muitas vezes a gente fica aquém porque a cabeça segura a gente, né? Então, acho que aí até você pode falar um pouquinho disso, Bruno. Não, cada vez mais esses grandes centros, eles têm se preocupado com isso, porque antes, sei lá, você era num centro esportivo, tem a academia, tem a parte de recuperação ou de alimentação, e agora todo grande centro, todo não, né, mas assim, os mais avançados do mundo, como é o caso desse que a gente está vendo, ele tem uma área específica para cuidar de parte psicológica também. Essa é uma parte do turismo, assim, que é bem interessante, porque ela recebe ou acolhe todas as idades, desde crianças que estão começando e que às vezes querem estudar e ao mesmo tempo treinar, até o pessoal que é mais velho mesmo, que passou aí dos 60, 50, 60 anos, mas que joga tênis de final de semana, mas quer ter contato, quer viajar e quer ter contato com outro professor para tentar melhorar alguma coisa e, acima de tudo, praticar o esporte. Então, atende realmente todas as idades. Inclusive, eu conversei essa semana com a Laura Pigossi, que foi a tenista brasileira que ganhou medalha de bronze agora nos Jogos de Tóquio, Uhum. e ela mudou para a Espanha, mudou para Barcelona. Então, ela evoluiu o tênis dela saindo do Brasil e morando em Barcelona e treinando por lá. Então, é exemplo de como isso foi Ela te importante falou para um qual profissional. academia que ela ficou? Eu acho que é naquela anterior, não tenho certeza se nessa. Eu acho que é no tênis, isso, no Barcelona Tennis Academy. Eu acho que é nessa, tá? Se não me engano, é nessa. Muito bacana. E ela defende o clube, tá? Em algumas competições ela defende o próprio clube. Bom saber. E lá ela tem contato com os grandes tenistas espanhóis também. Então ela treina com ela treina com os melhores do mundo e tem toda a estrutura lá. E o resultado Aqui tem um disso é uma medalha brasileiro olímpica. também, só que na BTT, só que ele é um dos coordenadores do corpo técnico. Legal. Tá? Agora, realmente o nome eu não tenho, mas os fundadores, um deles é brasileiro. Então aqui também, vamos dizer que a gente também tá brilhando lá, né? Uhum. E, bom, aqui também falar do Bruguera, que também foi um dos jogadores mais famosos da Catalunha em tênis, né? Também ele tem a academia dele lá. Então, assim, você vai aprender Foi um com dos os grandes caras. rivais do Guga também, o Sergi Bruguera. Então, é alguém que tem história mesmo. Tem mesmo. O David Lloyd, né, também, né? Ele tem o clube de tênis dele lá, né? Já em Barcelona mesmo. E aí falar um pouco do pessoal que está indo, né? Que já fala assim, olha, realmente o meu intuito é virar profissional, ou já sou profissional e quero melhorar, né? Ou sou profissional, tive uma lesão, ou quero prevenir também, né? Para isso que está o Centro de Alto Rendimento em Sant Cugat, tá? Que fica próximo de Barcelona. Eles têm uma combinação muito interessante de training camps e também eles fazem escolas aí dentro. Então, se vocês têm algum cliente que tem um adolescente em potencial, que ainda está no colegial, por exemplo, ele pode estudar em regime integral no Centro de Alto Rendimento e eles compatibilizam toda a grade curricular com o esporte que ele está se dedicando. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe como é difícil compactuar, né? Ainda mais na época que você tem que estudar e tudo. Então, assim, como que eu me dedico à escola e também ao esporte, né? E a gente vê que às vezes isso no Brasil é difícil de fazer. Aqui é um centro de ponta por isso. Eles formam atletas de alto nível todo ano, tá? E aqui saem muitas revelações, porque tem várias modalidades aí dentro. E é isso, é o pessoal que vai para lá, às vezes é atleta amador mesmo, e reúne um grupo e vai para lá para
para passar por um período de treinos, ou até atletas profissionais, tá? Às vezes, por Exato. exemplo, você fecha com, se o pessoal aqui é de agência de turismo, fecha para uma federação, para uma confederação, para o Comitê Olímpico levar os atletas para lá e ficar por um período de treinos. Exato. E aqui eles medem tudo, é incrível, né? Tem todo o suporte técnico, fisiologia de esporte, medicina de esporte, é tudo que vocês podem, a parte psicológica que A a gente estava gente é falando. importante, né, Gabriel, a gente falar que a gente está falando de um centro na Espanha, e a Espanha, nos últimos anos, ela dominou o esporte mundial em todas as modalidades, né, do basquete ao automobilismo, ao futebol, ao motociclismo, à natação, ao ciclismo, a Espanha foi protagonista em todos os esportes, e os atletas passaram por esses centros, então o poder oferecer isso para os clientes aqui no Brasil é muito bacana e de muito valor. E a gente volta naquele ponto de novo que você já trouxe sobre o ciclismo. É um público que gasta, é um público que não vai medir esforços para realizar esse sonho, ou seja, um passageiro direto, ou no caso de uma federação, por exemplo, putz, ela quer o melhor, quer ter o melhor rendimento, quer ter o melhor retorno, né? Então, aí são oportunidades aí de bons negócios para as operadoras e para as agências de viagens. E é uma experiência, né? Quando você entra lá, você vê toda a infraestrutura, você vê aquela galera com a raça, né? O pessoal assim, todo mundo sangue no olho para treinar, o pessoal apaixonado pelo que faz. Aquilo também, para quem gosta de esporte, mexe muito, né? E aí vamos falar um pouquinho de esportes de inverno, né? A Catalunha, como vocês já viram até em outros webinars, a fronteira norte, né, que ela faz com a França e com a Andorra, ela é cortada pela cadeia dos Pirineus, né? Então aqui a gente vê uma das mais famosas estações de esporte de inverno, que é a Baqueira Beret, né? A gente tem várias instalações, tá? Que vocês podem depois me perguntar, eu posso passar para vocês. Eu estou colocando essa porque ela é a mais famosa, a mais prestigiada. Ela tem pistas de todos os níveis de dificuldade, tem uma excelente infraestrutura hoteleira e também de restaurantes, atividades, tá? Então, aqui é uma coisa que para nós não temos neve, né? Brasil, infelizmente, a gente não, quando a gente tem que correr aqui, a gente corre para outros lugares, porque aqui no país não tem, e é uma coisa que muitas vezes não está no radar do brasileiro, né? Ele não consegue, ele não visualiza, ele fala, Pirineus, poxa, não tinha pensado nisso. Às vezes tem um cliente que já é viajado, já foi para algumas estações de esqui famosas, e ele fala, e agora, para onde que eu vou, né? Vou repetir o mesmo lugar? É um excelente lugar para você oferecer para ele conhecer. Exato, e assim, são algumas opções todas perto de Barcelona, e com linhas de trem ou linhas de ônibus que a 50 quilômetros de Barcelona você já tem opção. E como o Gabriel falou, às vezes o pessoal fica muito preso aqui na América do Sul, ou Las Lenhas, ou Bariloche, ou vai para Vale Nevado, ou vai para os Estados Unidos, mas às vezes não sabe que é possível esquiar na Catalunha. Então é algo legal aí para oferecer. Aliás, vale muito a pena falar que os argentinos, quando acaba a temporada de neve, os que praticam mesmo, que são profissionais, eles vão para a Catalunha. Isso acontece demais. Eles vão para lá, aí eles pegam a neve de lá. E é muito, muito bacana que vocês oferecerem, tá? Pode ter certeza que é uma venda tranquila, porque a infraestrutura e a qualidade das pistas são sensacionais. E aí a gente vai falar um pouquinho de esporte náutico, tá? Que também é um polo na Catalunha, e a gente tem de tudo. Então, assim, quando a gente estava falando, até resgatando um pouquinho de natação, também falar de provas de natação de mar aberto, também os clubes náuticos também eles auspiciam essas competições, né? E a gente tem de todas as modalidades. Então, vela, remo, kitesurf, windsurf, canoagem, tem de tudo que vocês podem imaginar.
né, de esporte náutico. Aqui a gente está falando de mar, mas também a gente tem competições de rafting, tá? Que aí já seriam os clubes de regata, assim, em terra firme, vamos dizer, né? Mas, assim, a Catalunha, na questão de esporte aquático náutico, é muito forte. E aí tem alguns polos, que está aqui nos nossos últimos slides, tá? Que os principais polos estão em Barcelona, né? Tarragona, né? Cidades costeiras, né? Cambrils, que é outra cidade costeira que está muito perto de Tarragona, né? No sul. Salou, e Salou, como a gente já estava falando, também é um polo de futebol, né? Pertinho do Porta Aventura, que é o parque temático que a gente já tinha falado, e Amélia del Mar também, que é outro polo muito bom de esporte náutico, tá? Aqui eu estou mostrando o Clube Real de Barcelona, tá? Clube Náutico de Barcelona, que a gente está vendo uma prova já. E aqui é uma coisa que também para o brasileiro tem muito campo. Bacana. E assim, e como a gente falou ali para o ciclismo também, nesse caso mais ainda é um público também com poder aquisitivo alto. Então, e que também está relacionado ao turismo, né? A viajar com família, enquanto a pessoa, um ou outro, está ali pensando no esporte ou na prática, a família está aproveitando. Uma coisa que está muito em alta e na moda agora é o kitesurf. Então, se você vender para o cara, a galera, aí de kitesurf, isso é um retorno garantido, porque o cara quer estar na moda. Aqui a gente até vê o pessoal fazendo a competição aqui de kitesurf. Isso aqui, por exemplo, é o clube de Salou, né? Remo também, bem bacana, que a gente tem em Tarragona, né? Também é bem legal. Aqui em Cambrils, né? Também é outro polo. É legal porque eles têm uma escola também de vela, tá? Então, para quem quer aprender, desenvolver novas técnicas, né? Amélia del Mar também, que é outro polo. E aí, para a gente também passar um pouquinho para vocês entenderem, pô, legal, eu quero conhecer mais do mundo do turismo esportivo na Catalunha, né? Então, vale a pena falar que agora em novembro a gente vai ter, pela OMT, né, a Organização Mundial de Turismo, o Congresso Mundial de Turismo Esportivo, tá? Em Lloret del Mar, tá? Na Catalunha, tá? Vai ser do dia 25 ao 26 de novembro. Também a gente tem o Ciclo Barcelona, para o pessoal que é da área de ciclismo, tá? Que está para rolar já semana que vem, né? Do dia 5 ao dia 10, tá? Esse já vai ser em Barcelona mesmo. Legal. E aí, quando vocês falarem, pô, legal, eu queria saber se você tem uma modalidade que aqui a gente não falou, ou das que a gente falou, mas você queria ter o detalhe das competições. Então, a gente tem o site da União das Federações Esportivas da Catalunha, tá? Também depois a gente passa para quem precisar, e também está aqui o layout, né? Eles têm o buscador com o calendário completo de todas as modalidades das federações, tá? Todas as competições oficiais, eles explicam onde vai ser, a data, qual que é a federação que está organizando, né? Então, por exemplo, a gente está vendo até aqui a Iron Cat, né? Que, na verdade, é também da Federação Catalã de Triatlon, né? Então, para não confundir com a Ironman, né? Que aí é da Federação Internacional, tá? Então, aqui está tudo explicadinho. Então, aí para vocês também, de repente, planejarem uma viagem com o grupo, né? Grupo de atletas. E aí eu vou terminar por aqui deixando o meu contato. Vamos abrir também para as perguntas, né? Para os comentários do Bruno, que está enriquecendo muito aqui o nosso bate-papo, do Dante também. Eu vou agora fechar aqui a apresentação para poder ver o rosto de todo mundo aqui. Fechar aqui rapidinho. Gabriel, olha só, a gente já foi inserindo, eu acabei já indo puxando aqui as perguntas e já fui colocando elas aqui no meio do nosso bate-papo. Bacana. Mas agradecer muito a todos os profissionais que estão aqui nos assistindo, agradecer a você, Gabriel, e a toda a agência de turismo, agradecer ao Bruno Vicari. Antes de passar aí para o Bruno trazer aí as suas últimas colocações, pessoal, últimas oportunidades para vocês mandarem suas perguntas. Tem um colega da operadora da agência, não conseguiu assistir, vai estar no YouTube da Abrastoa, a gente também vai avisar isso para vocês, vai estar no YouTube da Abrastoa essa apresentação. Vamos disponibilizar depois
alguma coisa aí desse PPT, a gente, de repente, pode disponibilizar para eles, Gabriel? Pode, claro, né? que sim. Todas as apresentações a gente compartilha para os associados aí da Brastoa, tá? A ideia é informar mesmo, é dar base para vocês poderem criar os produtos, poderem criar as experiências, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever para o Dante, pode escrever para mim também, né? Eu já passei para vocês aqui o questionário e vou deixar também o meu e-mail de novo. Podem escrever, a gente sempre responde, tá? Então, eu vou ficar feliz que vocês escrevam, porque quer dizer que as vendas estão rolando, né? Então, isso é um sinal positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo, vai lá. Não, o que eu quero é só concluir, acho que ficou bem claro aquilo que eu citei no começo, como um lugar, como uma região, vou repetir, do tamanho aí do estado de Alagoas, consegue reunir tantas modalidades esportivas, desde as náuticas até as de esqui, e assim, com uma relevância tão grande no cenário mundial. Acho que isso que é importante, né? Não é o acaso, a gente viu que são todos centros de excelência, você tem os principais clubes de tênis por lá, você tem um dos principais clubes de futebol do mundo por lá, então são todas experiências que servem para simplesmente turistas conhecerem mais a cultura da Catalunha, e o esporte está diretamente ligado a isso, até experiências para quem quer praticar, treinar ou competir, como a gente viu especialmente as provas de corrida ou as provas de triatlon, ou mesmo esqui, né? Então, acho que é por aí, numa região assim pequena, você consegue, não tem como alguém não estar procurando uma modalidade esportiva e não encontrar algo relevante ali na Catalunha, vai encontrar. Exatamente, exatamente. Aí todo mundo já fica com o espírito de campeão. Essa é a ideia. Quantas oportunidades uma viagem com esse cunho esportivo não abre para o operador e para o agente de viagem rentabilizar mais, né? No teu pacote. Então, é um material esportivo, é um mimo a mais que você vai colocar e você vai poder precificar isso no seu serviço. O cara vai juntar isso a uma experiência gastronômica. O cara vai juntar com uma experiência familiar, então, cara, você às vezes vai pegar o cara pelo hobby dele, mas você vai conseguir vender um monte de coisa junto. Sim. A gente tem eventos culturais também o ano inteiro, então coincide de, justo na semana da prova tá tendo um show, por exemplo, do U2, tá tendo, às vezes, um artista famoso, uma banda de rock famosa. Então, também, às vezes, acaba indo também pela parte cultural, né? Lembrar que a gente tem artistas, né, de todos os campos das artes. Então, às vezes, ele está lá em Girona e fala, quero conhecer a casa do Salvador Dalí, né? Uhum. Adoro o surrealismo catalão, quero conhecer. Então, é um prato cheio que não fica só no esporte, e eu acho que isso é importante para a família também, né? Porque, que nem você estava falando, quando você vai fazer uma prova dessa e que você está levando sua família, se o destino em si não tiver outros atrativos, né, fica um pouco complicado, né, de você entreter e manter o pessoal com uma satisfação legal durante o seu período de visita no destino, né? E isso definitivamente não é um problema na Catalunha, né? Definitivamente não é um problema. É um mar de opções aí. Exato. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela presença. Olha, tudo que vocês precisarem de informação, se a gente faltou falar aqui, podem escrever, a gente responde, tá? E convidar vocês para o nosso próximo webinar também. Qual vai ser o tema mesmo, Dante, dos que a gente está fazendo agora? Familiar, não era isso? Isso, agora o próximo é familiar. Familiar do dia 19/10. Aí a gente vai soltar aí nos próximos dias, já vamos soltar aí as informações, quem vai ser o nosso, a nossa especialista que vai estar com a gente aí, a gente está trazendo um nome bem legal aí que a gente vai divulgar nos próximos dias. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Dante. E boa semana aí para todos, tá? Muito obrigado. Valeu, obrigado, Gabriel. Valeu, Dante. Obrigado aí, se alguém parabenizando. Só que legal. O pessoal gostou. Obrigado. O pessoal gostou bastante. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu puder ajudar, é só entrar em contato comigo aí nas minhas redes sociais também, é só procurar Bruno Vicari. Quem sabe a gente não vai para uma maratona junto aí também, né? De repente vamos fazer ali em Barcelona. Tem que passar dos 5 quilômetros, pelo menos. Isso. Valeu, gente. Gente, muito obrigado, uma boa tarde.
Ercília, tem sim polo aquático, também é um esporte forte lá na região. A gente pode Sim. depois trocar mais informações sobre isso. Muito Sim. obrigado, gente. Vicari, Gabriel, a todos os profissionais aqui presentes. Obrigado, Um abraço pessoal. e até a próxima edição do nosso talk show com a Catalunha. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.